Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson, bem-vindos ao Fui no Sebo. Desde já agradeço de coração por todo o carinho, por toda a interação de vocês aqui no canal. Agradeço muitíssimo também aos inscritos mais antigos do canal, o pessoal que tem permanecido com a gente, os novos inscritos, enfim, os geradores de conteúdo que têm participado com a gente aí, trocado ideia, trocado figurinha, ajudado a gente ajuda eles, na troca de informação. Muitíssimo obrigado também ao pessoal de fora do Brasil que tem entrado em contato com a gente, que tem seguido o nosso canal, tem interagido com a gente. Um grande beijo a todos vocês, esse canal é feito para vocês. Muitíssimo obrigado a todos. Bom, aqueles dois toquezinhos marotos no meio da tela aí, curte o vídeo, favorita ele, compartilha e salva na sua playlist para assistir depois, mas não deixe de assistir, porque esse trabalho aqui é feito com muito amor e carinho, tá? E sem glúten, tá? Então, compartilhe esses vídeos, né? Deixe suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões aí para o algoritmo entender que a gente está fazendo um bom trabalho e que isso daí vale a pena ser distribuído para outras pessoas, para outras localidades, tá ok? Bom, hoje a gente vai falar de um classicão, mas não é um gregão nem um romanão, vamos falar de um brasileirão, nada mais, nada menos que o senhor Aloysio Azevedo com O Cortiço. Olha aí, vamos apresentar esse cara hoje, tá? Escrito ali em 1890, e essa edição da Príncipes aqui saiu em 2019, com um detalhe legal, ó, o texto é integral com questões do vestibular aqui, ó, tem mesmo e uns bagulho bem bacana lá no final, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do autor, então. Estamos falando de Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, nascido a 14 de abril de 1857 em São Luís do Maranhão, no Império do Brasil ainda, hein? E faleceu a 21 de janeiro de 1913 na Argentina, em Buenos Aires, aos 56 anos, tadinho, novinho de tudo, coitado. Foi um escritor, diplomata, jornalista brasileiro, célebre por seus romances, O Mulato, Casa de Pensão, O Cortiço, e é considerado o introdutor e principal representante do naturalismo na literatura brasileira. Filho do cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo, que ainda jovem ficara viúvo, e de Emília Amália Pinto de Magalhães, separada de um rico comerciante português, sendo só esse fato de ser filho desse casal digno de grande alvoroço e escândalo para a época. Aloysio assiste ainda garoto ao desabono da sociedade maranhense, a essa união dos pais contraída sem as segundas núpcias, algo que se configurava grande escândalo para a época. Imagina, aquela bando de gente besta tomando conta da vida dos outros, que é mais fácil do que tomar conta da sua própria vida, né? Bom, Aloysio foi irmão mais novo do dramaturgo e jornalista Arthur Azevedo, o qual, em parceria, esboçaria várias peças teatrais. Ainda pequeno, revelava interesse para o desenho e para a pintura, dom que mais tarde lhe auxiliaria na produção literária. Bom, concluídos os preparatórios em São Luís do Maranhão, transfere-se para o Rio de Janeiro em 1876, onde prossegue os estudos na Academia Imperial de Belas Artes, obtendo a título de subsistência imediata o ofício de colaborador caricaturista do jornal O Fígaro, depois o Mequetrefe, Zigue-Zague e a Semana Ilustrada. Com o falecimento do pai em 1878, volta ao Maranhão para sustentar a família, ali instigado por dificuldades financeiras, né? Vai acabar abandonando momentaneamente os desenhos e vai dar início à atividade literária, publicando o primeiro livro ali, Uma Lágrima de Mulher, no ano seguinte a todos esses acontecimentos, em 1879. Em 1881, em período de crescente efervescência abolicionista no Brasil, publica o romance O Mulato, obra que deixa a sociedade escandalizada pelo modo cru com que desnuda a questão racial e inaugura o naturalismo na literatura brasileira. Em outras palavras, O Mulato mostrava à sociedade da época a importância de se debater o racismo estrutural no Brasil. Nela, o autor já demonstra ser abolicionista convicto. Diante da reação hostil da província, obtendo sucesso com a corte, né, por causa dessa obra, onde era considerado exemplo da escola naturalista, volta à capital imperial e aí
e incessantemente produz romances, contos, crônicas, peças e por aí afora de teatro. Foi feito diplomata em 1895 e abandona definitivamente o ofício, indo servir na Espanha, depois na Inglaterra, Itália, Japão, onde ele faz uns comentários bem singular lá pelas coisas, depois Paraguai e Argentina. Em 1910, já cônsul de primeira classe, volta a instalar-se em Buenos Aires, onde convive com a pastora com pastora Luqueza, o nome, né? Não é a pastora, é o nome da mulher, de quem adotou os 2 filhos, e passado quase 3 anos falece em decorrência de complicações e problemas cardíacos causados por um atropelamento automobilístico que sofreu no final de agosto de 1912. Já como fundador da cadeira de número 4 da Academia Brasileira de Letras. Em 1918, por iniciativa de Coelho Neto, teve seus restos mortais trasladados de Buenos Aires para São Luís, onde repousam definitivamente. Isso daí é a história do nosso querido Alísio Azevedo, que a gente conseguiu trazer. Falando especificamente da obra, o Cortiço é a obra principal do naturalismo brasileiro, vamos dizer assim, retratando a vida em uma habitação coletiva no Rio de Janeiro do século XIX. O enredo foca na ambição de João Romão, dono do Cortiço, que explora os moradores e a amante, a negra e ex-escrava Bertoleza, ou escrava, né? A gente vai ter que descobrir isso durante o livro, para ascender socialmente. A obra vai destacar o determinismo, onde o meio, o calor e a promiscuidade corrompe os indivíduos, levando à degradação moral e física. O Cortiço, São Romão, é descrito como um organismo vivo que cresce e influencia o comportamento dos moradores. Guarde essa informação. O João Romão, um português ganancioso, que é o dono do Cortiço, acumula fortuna explorando e escravizando de vez Bertoleza, a quem engana como alforria falsa. Os personagens agem por instintos sexuais e de sobrevivência, com descrições que se aproximam a atos animalescos. Tá? Temos lá, então, também o português Jerônimo, trabalhador sério, que vai se transformar e se apaixonar por Rita Baiana, abandonando sua família e sua cultura. João Romão, vivendo a ascensão social, casa-se com a filha de um burguês vizinho, o Miranda, e trai Bertoleza, que se suicida no final. Deu spoiler, é isso daí. O Cortiço, após um incêndio, é reconstruído com a aparência de ordem, simbolizando a vitória da ganância. Outro spoiler, tá bom? Bom, mas não é spoiler porque isso daqui é um clássico, então quem nunca leu já sabe o que está acontecendo. Os temas centrais apresentados aqui, então, nesse livro serão, né, o meio social que vai moldar e destruir o homem, o foco nos instintos, na sexualidade, na zoomorfização, ou seja, homens agindo como bichos, e o contraste entre o cortiço, que significa pobreza, e o sobrado do vizinho e de João Romão, que significa burguesia. O livro é um retrato coletivo mostrando a miscigenação, a exploração do trabalho e a luta pela sobrevivência em um ambiente insalubre. Se ampliarmos um pouco mais a visão a respeito da obra, conseguimos enxergar o Cortiço como um personagem realmente, numa personagem. O aglomerado de casinhas, chamado São Romão, que vai ser retratado com vida própria, cheiro, cor e ritmo, influenciando diretamente a moral e a fisiologia de quem vive nele. A tese do livro, que é o meio ambiente, né, ou seja, o cortiço insalubre, a raça e o momento histórico vão determinar o comportamento humano dentro desse local. Tá? Os personagens são frequentemente descritos de forma animalizada, movido por instintos sexuais e de sobrevivência. E a gente vai repetir isso daí direto, porque é isso que acontece no livro o tempo todo. Tá? Não tenham como esconder nem para onde correr. É um clássico, gostei muito dele, não tinha lido nada de Alísio Azevedo, por incrível que pareça, e fica aqui essa apresentação aí para vocês terem as suas próprias conclusões. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.